Vida e Saúde. E mais uma vez, com muita satisfação, estamos recebendo aqui para um bate-papo a psicóloga Larissa Assunção e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Então você que tem dúvidas, você pode enviar para o nosso WhatsApp 991691051. Mas primeiramente, vamos dar aí uma boa tarde a Larissa. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, André. Prazer estar aqui mais uma vez. Larissa, hoje nós vamos tocar num assunto, ansiedade. Nós já falamos de depressão, já falamos da síndrome de burnout e hoje nós vamos falar da ansiedade. Eu estava conversando com você aqui há pouco e possuo algumas manias, não sei, que tudo indica que eu seja uma pessoa ansiosa. Mas vamos explicar para o nosso ouvinte o que é a ansiedade. Então, primeiro que todo tema que a gente vai falar que o André já se enquadra, né? Não é bem assim. Brincadeira, né? Então, o transtorno de ansiedade, ele, na verdade, vamos falar sobre a ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma característica biológica normal, ser humano, assim como a gente falou um pouquinho sobre o estresse, né? A síndrome de burnout, o estresse também, né? É uma característica biológica normal, ser humano, que vai te ajudar nas situações de perigo, né? Certo. Ela vai te deixar ali num estado de alerta frente a essas situações. O problema começa quando essa ansiedade não volta ao normal, né? Normalmente a gente aciona essa ansiedade nesse momento e depois seu corpo volta ao normal. No transtorno de ansiedade, pra gente delimitar certinho, assim, o que é o normal e o que é o patológico, é quando a gente consegue observar, né, as alterações fisiológicas, preocupação excessiva, quando aquele problema não necessita realmente daquele tipo de preocupação e acaba trazendo bastante prejuízo para a sua vida, né? Em vários aspectos. Então, isso a gente caracteriza como transtorno de ansiedade. Mas, assim, o Brasil foi considerado agora, pela Organização Mundial da Saúde, como o país mais ansioso do mundo. Então, a gente tem uma alta prevalência desse tipo de transtorno. E dentro dele, a gente tem algumas variações segundo a Classificação Internacional de Doenças, né? Então, a gente tem a fobia social, né, que é quando você tem um medo do julgamento, quando envolve, né, o julgamento ou avaliação de outras pessoas. Isso tem de monte, né? Então, às vezes até comer em público a pessoa não consegue, porque ela acha que vai estar ali sendo julgada e avaliada. Então, traz prejuízos como no emprego, né? A pessoa não consegue agir em equipe, ali trabalhar em equipe, interação social, de modo geral, entre outros, né? Tem vários prejuízos. A gente tem também a agorafobia, né? Que é também quando a pessoa não consegue sair de casa sozinha, porque ela tem medo de acontecer alguma coisa, não ter uma pessoa ali para ajudar ela nesse momento. Então, e a gente tem a fobia, que a gente pode falar a fobia específica, né? Que é normalmente em situações específicas ou objetos, né? Como quando a gente fala palhaço, às vezes aranha, enfim, qualquer tipo de situação ou objeto específico que a pessoa se coloca e ela já tem um medo irracional, uma ansiedade irracional frente àquilo. Às vezes só de falar sobre já faz com que a pessoa acione, né, isso no corpo, e ela já começa a ter as reações fisiológicas daquilo. Então, por exemplo, você tem medo de palhaço, eu começo a falar palhaço aqui, automaticamente você vai acionar. Algumas fobias, alguns medos que você falou aí agora, algumas pessoas acabam confundindo a ansiedade com o pânico, né? Porque a síndrome do pânico, ela tá dentro dessas variações, né? Dentro dessas 3 variações, a gente tem a síndrome do pânico, que é até a sensação de quase morte, né? Você teve o exemplo, né? Mas a pessoa começa a ter sudorese, taquicardia, ela acha que ela vai, sensação de quase morte mesmo, ela tem a certeza que ela vai morrer ali naquele momento e ela não sabe o porquê. É uma situação que você não tem como, ela não tem como prever. Então, às vezes, a pessoa fica ela fica ansiosa e apreensiva o tempo todo, porque é o medo do medo de ter aquela crise, né? Larissa,
A ansiedade, pelo que você falou, ela tem diversos graus, vamos dizer assim. Isso. Existe aquela ansiedade saudável? Então, por exemplo, a pessoa vai estrear um novo emprego, ela tem aquela ansiedade no começo, aquele frio na barriga, aquela preocupação. A pessoa você, por exemplo, vai dar entrevista no rádio, cria, que não está muito habituada, cria aquela ansiedade. Existe essa ansiedade saudável? Claro, né? Como eu falei, a ansiedade, ela é uma característica biológica do ser humano justamente por isso. Ela vai funcionar como um trampolim, né? Ela vai te impulsionar, vai fazer você mover, sair do lugar ali para fazer determinada coisa, função ou objetivo. Mas no momento que você consegue perceber que ela te paralisa, ao invés de funcionar como um trampolim, aí sim você pode buscar ajuda, né? Porque você também não é obrigada a lidar com isso. Se tá te causando sofrimento de alguma forma, você tem que buscar ajuda, né? A ansiedade, ela pode atuar te paralisando, né? Entendi. E essa ajuda para tratar a ansiedade, dependendo do grau, ela pode ser com base numa terapia, pode ser farmacológica, sim, depende do nível também. Isso tudo sob avaliação, né? O psicólogo, médico, a gente vai avaliar o caso e ver se necessita de um acompanhamento psicológico ou se também necessita de medicação, ou os dois juntos é o primordial, né? Você ter esse acompanhamento tanto médico como psicológico. Às vezes não é necessário tomar medicação, né? Só com a terapia você consegue porque a ansiedade em si, ela vai ter cura ou ela vai ser controlada? Ela vai ser controlada. Você vai aprender, né, a lidar com ela. Você vai aprender a lidar. Todo tipo de transtorno psicológico, ele é crônico, né? Então, assim, você não vai ter a cura dele, você vai aprender a lidar com ele, né? Você vai saber quais situações te deixam mais ansioso. Então, por exemplo, no caso da fobia específica, vamos colocar para ficar mais claro para vocês entenderem. Tem medo de palhaço, vamos supor, igual a gente já citou aqui. Então, de acordo com a abordagem, né, a psicologia tem várias abordagens. Na cognitivo-comportamental, a gente vai começar a expor a pessoa, porque quando a pessoa tem esse medo, a primeira coisa ela é esquivar ou, né, fugir daquele tipo de situação. Então, bem aos poucos mesmo, a gente vai começar a introduzir elementos, né, de menor grau até chegar no maior grau, para que a pessoa consiga lidar com aquilo. Então, a gente chama essa intervenção de dessensibilização sistemática. Isso na ansiedade, a gente vai dar ferramentas para a pessoa, né? Ou para ela conseguir. Tem medo de aranha, aos poucos você vai botar a aranha na frente dela? Não, você começa com falar sobre figuras de desenho, enfim, tem vários tipos de intervenção até chegar, se isso incomoda realmente ela, né, e traz prejuízo na vida dela, até chegar na situação que realmente causa prejuízo. O Rafael mandou uma mensagem para nós aqui. Ele diz o seguinte: sofro de ansiedade, sou obeso e tenho certa fobia de procurar ajuda médica, por medo de saber que preciso de remédios para acalmar essa ansiedade, e tenho medo de ficar dependente dos remédios para emagrecer. Meu nome é Rafael. Esses medicamentos para ansiedade aqui, ele falou até dos remédios para emagrecer. Esses medicamentos para ansiedade, o pessoal fala muito, né, que tem medo de começar a tomar e acabar se viciando, vamos dizer assim, nesses medicamentos. Existe um nível seguro de utilização? Então, na verdade, a medicação, todo mundo tem esse medo, eu acho, né? Eu acho que é a primeira pergunta que a pessoa, quando vai começar a tomar medicamento, ela faz. Porque a medicação e a terapia, elas têm um objetivo diferente, né? A terapia, ela vai tratar a causa. Então, assim, a gente vai a fundo. Qual que é a causa daqui que tá causando aquilo na pessoa? E o medicamento, ela vai no sintoma, né? Então, assim, aquilo que a pessoa tá sentindo que tá incomodando, ela vai amenizar aqueles sintomas. Então, por isso que a gente fala que é muito importante ter essa junção, né, dos dois profissionais trabalhando em conjunto, quando é o caso, como é o caso dele. Mas a gente também tem que falar que o transtorno alimentar é outra coisa. Claro que pode estar relacionado, né? Mas assim,
pode estar relacionado com a compulsão, na verdade. Por exemplo, só, não te interrompendo, só complementando, agora chegou a mensagem do Diogo, que ele disse que tem muita ansiedade. E quando ele fica ansioso, ele come muito. Entendeu? E aí ele pergunta, e principalmente doce, como é que eu faço para controlar isso? Ele pergunta aqui o Diogo. A gente abre um parênteses para transtorno alimentar. Mas normalmente pessoas muito ansiosas, elas buscam algumas alternativas ou situações. Unha. O André tá aqui com as unhas todas no cotoco. Olha só. Eu tô te entregando. Mas elas buscam uma fuga ou um alívio, né? Vai dar vazão para aquele sentimento. Mas a gente precisa fazer essa separação de transtorno alimentar, né? É diferente da ansiedade. Por isso que a gente não pode confundir. A gente podia até falar sobre transtorno alimentar, que é um assunto muito recorrente. Isso. A gente tem também, que é muito falado, o toque, né? Que a gente tava Minha filha mais nova não para de estralar os dedos. Sim, a ansiedade é como se, vamos dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo para ficar mais claro. Tivesse um computador com várias abinhas abertas e você não consegue focar só em uma, você fica focar todas, né? E você fica ali o tempo inteiro. Então, assim, você começar a fazer comportamentos repetitivos te dá a falsa impressão que você está tendo controle sobre aquele comportamento. Porque a ansiedade é o quê? É o medo ou a insegurança daquilo não sair do jeito que você está esperando que saia, né? Então, assim, e é uma ilusão, porque na verdade a gente não tem controle de nada na nossa vida, né? A gente acha que tem, mas não tem controle de nada. Então, o toque são esses comportamentos que a pessoa faz repetitivamente, né? Para dar essa sensação de controle. A ansiedade, ela acaba então desencadeando alguns outros problemas, e hoje em dia a gente ouve muita gente falar a dificuldade de dormir por se sentir ansiosa. A insônia é um dos problemas mais recorrentes relativo à ansiedade? Sim, a insônia com certeza é um dos sintomas da ansiedade, né? A gente tem a fadiga também, a pessoa se sente muito cansada porque, né, ela tem vários pensamentos ao longo do dia, aquilo exige muito dela. Ela cria situações que às vezes nem vai chegar a acontecer, ela cria problemas na cabeça, então isso é desgastante. Ela tem irritabilidade, fica irritada, então todos esses são... Eu, por exemplo, eu sou muito imediatista. Então, por exemplo, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando não é para arrumar nada em casa, que minha mulher pede, porque ela pede para arrumar uma coisa, tia Meire. Aí só porque eu demoro um pouquinho, a cada 6 meses ela fica me lembrando de arrumar aquilo lá, né? Em casa. Mas, por exemplo, alguma coisa relacionada ao trabalho, assim, aquela correria do dia a dia, eu tenho assim, por exemplo, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer na hora. Eu sei que eu tenho um prazo de 3, 4 dias para fazer, mas eu quero fazer na hora. Isso seria também alguma coisa relativa à ansiedade? Sim, com certeza, né? Você tem um prazo para cumprir, a pessoa ansiosa, ela não consegue deixar, né? É aquela frase, amanhã eu te conto alguma coisa. A pessoa... Não, se você falar isso para mim, você acaba com o meu dia. Justamente. Você acabou com o meu dia. A gente conhece muito, a gente convive, né, do jornalismo com muita gente do meio político, e ultimamente os políticos estão com medo de falar no telefone. Aí te liga e fala assim: tem uma coisa pra te contar. Fala, não, o que foi? Amanhã a gente conversa pessoalmente. Fala, não, filho, acabou meu dia. Não dorme, né? Fala onde você tá que eu tô indo agora. Isso me deixa doido. Será que eu sou ansioso também? Eu tive problema com burnout, sou ansioso, não é possível. Eu tenho transtorno alimentar, eu tô danado. Tá difícil, não, gente. É muito importante. Eu acho que esse é um espaço pra gente, né, ter essa conversa mesmo, pra não se enquadrar em todo tipo de ninguém mais faça isso comigo, pelo amor de Deus. A prevalência é alta, mas assim, é o que eu falei, o que é normal e o que é patológico. A ansiedade, como característica biológica, ela é saudável a gente ter, mas passando daquele limite, a gente tem que tomar providências, né, que traz bastante prejuízo. Entendi. Eu todo dia, quando eu acordo, eu fico ansioso para falar eu te amo para minha esposa o mais rápido possível. E quando eu não faço isso, eu fico doido. Eu tenho que fazer as coisas na hora, não adianta. Eu sou um cara louco. Isso daí, eu sou louco. Uai, André, isso eu nunca tinha escutado ainda, não. Não, todo dia, senão eu fico doido. Eu tenho que fazer a pessoa que tem o seu ritual. Agora, voltando um pouquinho aqui. Por exemplo,
Eu tenho o horário certo de acordar, aí a hora que eu acordo, se eu não regar minhas plantas, eu fico doido. Então é a primeira coisa que eu vou fazer. A segunda coisa é tomar um café. Depois eu ligo o computador, começo a trabalhar. Se algo sai dessa roda, eu fico doido. Me dá uma coisa assim, parece que o dia está incompleto e eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Isso também é uma coisa relativa à ansiedade. Então, olha como que você está conseguindo manejar essa ansiedade, né? Porque o ansioso, ele precisa de uma rotina para conseguir lidar com isso. Porque se ele não tiver aquele horário para cumprir determinada função, a ansiedade vai elevar muito mais, né? E realmente é tudo, vamos dizer assim, tem a sua ordem. Sim. Entendeu? Se eu inverter, eu já fico complicado, o meu dia fica complicado. Será que é um toque também? Então, será que é um toque em decorrência da ansiedade? Justamente, porque o toque, ele né, tá dentro dessa classificação de ansiedade. A pessoa vai desenvolver um ritmo, né, por exemplo, eu tenho que sair de casa para ir trabalhar, igual você fala, a pessoa vai fechar a janela muitas vezes, ela vai voltar trancar a porta. Ou, às vezes, lavar as mãos, porque ela tem esse toque relacionado à higiene. Então, tudo isso, ela vai desenvolver, né, essas atividades para diminuir essa ansiedade que ela está sentindo. Como eu falei, sensação de controle, a ilusão de controle, né, da situação. Sim. Então, nós vamos voltar depois para falar do toque. Porque é muito amplo o assunto. Eu me ferrei de novo, né? Falou de burnout, serviu, né, Tia May? Agora falou de ansiedade, serviu. Eu já quero falar de toque, porque se eu não separar, olha pra você ver, se eu não separar no meu quarto a roupa que eu vou usar no dia seguinte, quando eu acordar, eu não consigo dormir. Não consigo, eu fico doido. Tem que separar a roupa de noite. Se eu acordar de manhã e inverter qualquer ordem das coisas que eu tenho que fazer, eu fico doido. Então, quer dizer, toque, toda nada. Não é possível. Eu estou fazendo uma terapia forma de entrevista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o André, a gente vai conversar depois, porque realmente ele tenta se enquadrar em todos os tipos de transtorno. Mas não, a ansiedade é normal e patológica é muito diferente, como a gente conversou. A gente brinca assim, mas é ela diferente. Pode prejudicar a saúde da pessoa como um Traz todo. Prejuízos, né, bastante. Assim, a pessoa não consegue sair, às vezes a ansiedade é tanta, igual você tá falando, a sua te move a fazer as coisas. Tem a ansiedade que ela te paralisa, você não consegue sair do lugar, não físico, você não consegue pensar, né, em objetivos, no que você vai fazer. Aquilo te angustia de tal maneira que você fica paralisado. Entendi. Bom, agora são 12h41, Larissa. Eu acho assim, a gente tinha que ter um programa de 10 horas, porque um assunto vai puxando o outro, mas é bom que já fica programado para na próxima oportunidade nós vamos falar de toque. Toque, tá. Eu preciso me curar. Deixar. Nós vamos falar de toque. Sim. Você, sábado, tá viajando, tá indo amanhã. Amanhã tá indo para um congresso. Gente, né, chique é outra coisa, né, Tia May? Nós vamos pro congresso. Aonde a gente faz congresso, Tia May? Faz congresso em Itaú, Paraíso, de vez em quando em Pratápolis. Às vezes aproveito o peixinho ali no Glória. Né? Agora, a Larissa vai para um congresso amanhã em Portugal, né? Sim. Sobre depressão. Eu tô indo para Lisboa amanhã, embarcando para fazer uma apresentação no maior congresso, né, sobre saúde mental do mundo. E vou trazer muitas novidades, espero estar aqui para falar tudo para vocês. Com certeza, assim que você voltar, nós vamos estar aqui junto para falar do toque. Eu tenho um toque muito importante. Conhecido meu que viaja pro exterior, né, Tia May? Tem sempre que trazer uma lembrancinha, né, tia? Senão eu fico doido. Não, pode deixar para você e pra Tia May, né, Tia May? E desejamos para você uma ótima viagem. Obrigada. Agradecemos mais uma vez pela entrevista, sempre muito esclarecedora. E o interessante é que ela está ficando, cada dia que passa, a entrevista está ficando aquilo que eu sempre falo que eu gosto de fazer, um bate-papo. E você voltando de viagem, vem aqui para ter um papo conosco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Tá certo, agora 12h43. Jornal da Vida.